E aí, gente, beleza? Hoje eu não vou fazer uma resenha de um livro para vocês. Eu vou falar de um assunto que às vezes me deixa um pouco perturbado, que é sobre essa questão de cursos para aprender a escrever e tudo mais. É assim, eu não sou totalmente contra e nem totalmente a favor desse tipo de coisa. Primeiro assim, um curso que te ensine de repente gramática, eu acho importante para você aprender aí a ter contato com a língua. Embora você possa sim fazer isso por conta própria, lendo os livros, lendo os clássicos e de preferência leia as pessoas que fizeram a diferença em cada movimento, em cada segmento aí da literatura que você tiver. Porque você vai perceber um negócio. Geralmente quando surge essa pessoa que fez a diferença em qualquer gênero, ela surgiu por causa de um detalhe único, que não foi a ideia que ela teve. Ela surgiu porque ela transgrediu alguma coisa. Então eu fico perguntando até quando, de repente, oficinas literárias ou esse negócio de regras de como você deve escrever, esse tipo de coisa, até quando esse negócio é bom. Assim, tem um livro que eu li, que é esse aqui, Como Funciona a Ficção. É um livro muito bom esse livro, do James Wood. É um livro muito bom, é um livro informativo. Você entende como funciona a ficção, de como que é as narrações, os personagens e tudo mais. Porém, qual é o valor desse livro? Assim, esse livro tem um valor grande e é muito importante você ler, você vai entender como funciona a ficção aí dos grandes autores e tudo mais. Mas serve unicamente para te informar e para você conhecer um pouco dos autores que são usados como exemplos. Tem um livro que até é um livro muito bom, que se chama Como Escrever um Romance de Sucesso, que ele pega vários romances de sucesso, eu acho que é o Buraco da Agulha, acho que é Ken Follett, não sei qual é o nome do cara, eu posso estar enganado também, não, acho que eu estou enganado. Mas pega Poderoso Chefão e pega outros romances, que hoje em dia até não são tão famosos assim, mas o Poderoso Chefão eu considero um dos melhores, e ele estava naquela lista para ser analisada. E eu li aquele livro, e é um livro realmente muito bom. Mas o que eu aprendo com aquele livro, né? Eu vou fazer a diferença naquele livro, lendo aquele livro. Agora eu estou falando sobre pro escritor, não pro cara que quer conhecer a literatura, porque pro cara que quer conhecer a literatura realmente tudo isso é muito válido e você deve ir atrás disso. Você vai enriquecer a sua base de informações aí sobre literatura e como funcionam as coisas. Mas se você é um escritor, você vai fazer isso? Esse que é o problema, porque você pode até fazer isso. Você vai dar certo? Talvez, provavelmente você dê certo também. E eu não gosto nem que use, às vezes, o Paulo Coelho como exemplo, falando que é uma literatura de entrada, porta de entrada, que você vai ler lá, precisa desse nicho. E ou que nem fazem às vezes com a fantasia, ou esses livros mais jovens adultos, né? Falar, a pessoa vai ler aquilo lá como uma porta de entrada. Sempre fala porta de entrada para diminuir a coisa. Quando às vezes não é necessariamente uma porta de entrada para você ir para drogas mais pesadas, por exemplo. Pode ser simplesmente um acréscimo. Você vai ler aquilo, você vai ler outra coisa. Esse mais aquele, não é passando por esse para subir na escala de qualidades até você chegar em outro lugar. Tipo, você vai passar pelo Paulo Coelho para você poder chegar no Machado de Assis. Eu estou dando um exemplo barato aqui, né? Você pode ler o Machado de Assis e paralelamente ler o Paulo Coelho também. Mas o que eu estou falando é desses cursos. Existem vários. Eu entendo da parte do cara que dá o curso. Eu entendo isso, porque quando você é escritor, você não vai sobreviver da sua arte, tem todo esse problema, ou seja, você tem que fazer o quê? Você tem que ganhar dinheiro para você sobreviver. E como você vai fazer isso? Você vai dar cursos, ou você vai dar palestras, ou sei lá, você vai fazer rodas de leitura e vai falar da sua obra, e sei lá, é o escritor que se torna uma celebridade, mas é por causa da necessidade de se manter. E aí ele começa a fazer esse tipo de trabalho. Então eu compreendo
E acho que é necessário pro escritor enveredar por isso, porque senão ele não vai comer. Agora, pro cara que quer ser escritor, eu fico me perguntando qual realmente o valor desse tipo de coisa. Porque uma das coisas, talvez, mais sagradas da literatura não é só o seu conteúdo, a história que você está contando, etc, etc. Porque se a gente fosse focar apenas nisso, a gente reduziria muito a literatura e empobreceria muito, porque todas as histórias já foram contadas, todas as histórias de amor já foram contadas, existem histórias de amor, eu estou dando um exemplo das histórias de amor, existem outros gêneros. Existem histórias de amor onde o casalzinho fica junto no final. Ah, mas eu quero transgredir, beleza. Existe a história de amor onde o casal morre no final. Já existe também. Ah, mas então eu vou fazer diferente. Eu quero onde só o cara morre no final. Já existe. Ah, então onde só a moça morre no final. Já existe. Ah, então onde os dois chegam vivos no final, os dois ficam juntos, mas depois dá errado e os dois não querem mais ficar juntos, porque descobrem que aquilo foi uma ilusão e eles não vão ficar mais juntos. Ok, já existe, sabe? Tudo já existe. Então, o valor da literatura não está só no seu conteúdo. Claro, se você conseguir colocar uma novidade quanto conteúdo, muito bem. Agora, você vai se reduzir muito se você focar nisso. Então é por isso que você tem que, o escritor tem que lidar com a linguagem. Porque é aí que você vai se diferenciar. E de repente você pode fazer a diferença. Porém, eu vejo às vezes que pode ser que entre um tipo de cabresto nesse tipo de curso, porque vai falar que porque é uma ideia pré-determinada e você vai ter que fazer sobre isso. Mesmo que coloque a transgressão como regra, a partir do momento que a transgressão for a regra, a verdadeira transgressão será fazer o normal, ser o comum, fazer o que ninguém está fazendo, sabe? Por isso que sempre fica complicado reduzir isso a um manual de como você vai ser um escritor bom. Se alguém chegar e falar assim, coisas que você não pode fazer na ficção científica, ah, você não pode, ou sei lá, num romance, ah, você não pode criar mundos diferentes, vários mundos, porque vai confundir o leitor, ou você tem que focar principalmente em um tipo de história, ou você não pode fazer histórias onde a Terra seja o centro, já que é uma ficção, você tem que voar, você tem que ir para outro lugar. Daí o Philip K. Dick tem um romance, que é O Homem do Castelo Alto, que se passa na Terra, não tem alienígenas, não tem essas coisas, e é uma ficção científica unicamente porque em determinado momento entra um aspecto de um mundo paralelo, mas é tudo aqui mesmo, lidando com a nossa realidade, dos nossos conflitos, que naquele caso era o nazismo. E eu penso, então ele transgrediu. Então ele foi certo, é isso que você tem que fazer. Se alguém falar, você não pode fazer isso, a sua transgressão é exatamente fazer isso. Daí a pessoa fala assim, ah, mas então transgredir, mas existem literaturas de gênero, por exemplo, infanto-juvenil, né? Ah, você tem que saber a língua, você tem que dominar tudo mais. Eu sei, você vai dominar porque você lê, porque de repente você leu gramática, aí você aprendeu, sabe escrever. Porém, até mesmo nessas literaturas, por exemplo, na infanto-juvenil, você vai ter que transgredir, cara, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, senão você vai ser só mais um na prateleira entre tantos. Essa Claro que podem existir os escritores, que é mais comum, que vão fazer o que todo mundo deseja ler, vão fazer. Mas aquele que de repente quer ser lembrado realmente, se você for ver toda a linha de literatura, aquele que surgiu e se destacou, de repente foi um cara que fez o que ninguém fazia, ou um cara que criticou aquilo que todo mundo estava fazendo. Daí fala, ah, mas essas coisas só servem para poesia, porque não, mas na prosa nós temos vários exemplos, por exemplo, o Saramago, que ele coloca diálogos, pensamentos e a narração, tudo no mesmo parágrafo, assim, sem divisões. Só que quando você está lendo, o seu cérebro automaticamente percebe aquilo e você se disciplina a conseguir acompanhar o Saramago. Ou seja, foi dentro da prosa que ele conseguiu fazer negócio e daí ele transgride e faz do jeito que é e leva a literatura dele. Ignorando a gramática, se você tem que botar um ponto final lá, se você tem que colocar aspas, se você tem que colocar travessão, etc, etc. O Guimarães Rosa, ele brincava muito com as palavras também. Eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, que é do concretismo, que é do Haroldo de Campos. Ele faz uma poesia que parece prosa, e pode ser que seja prosa, não sei. E tem na página inteira, não tem um ponto, e você vai lendo aquilo lá e você percebe a ideia que tem aquilo lá, sabe? Independente de qualquer coisa errada que ele tenha feito.
Eu já dei aqui exemplo do eu vou dar exemplos em vídeo disso tudo sobre o João Bananelli, que ele misturava um dia, todo mundo falava pomposamente, né, fazendo com métricas e tudo bonitinho, e daí ele chega e ele usa a linguagem dos ítalo, dos descendentes ítalos aí, né, italianos, fazendo uma macarronada aí com as palavras dele, tirando um sarro e tudo mais. Ou seja, ele saiu de fora da caixinha e transgrediu aquele negócio. Eu falo, se você é um escritor, você faz do jeito que você quiser. Você pode seguir a regra que você quiser. Estudar literatura é sempre bom. Você lê esses guias assim, por exemplo, que é muito bom. Você vai perceber como funciona o tipo de coisa. Porém, quando uma pessoa falar pra você assim, nenhum narrador em primeira pessoa pode ser onipresente, por exemplo, né? Que é um tipo de lógica, não é uma lógica. Porém, como você vai transgredir isso, sabe? Toda regra tem que ser transgredida. Ou seja, a transgressão será exatamente você fundir a sua cabeça, você quebrar a sua cabeça, seu cérebro, para tentar encaixar, inventar uma possibilidade que o seu narrador em primeira pessoa, é um exemplo, ser onipresente. Se alguém falar, o M, um exemplo barato de gramática, o M é sempre antes de PIB, né? Estou dando um exemplo bobo aqui, né? Então o que acontece? Você vai ter que fundir a sua cabeça, de repente pode ser uma poesia, não sei. Onde o N será antes do PIB, entende? Mas é claro, para fazer essas coisas, você precisa conhecer, sim, estudar, ver esse tipo de coisa, como funciona a literatura, etc. Ler os grandes, né? Sempre é bom ler os grandes, os contemporâneos também, os malditos, aqueles que transgrediram, os que estão dentro da caixinha, os que estão fora da caixinha. É bom você ler tudo isso, porque realmente para transgredir você precisa conhecer. Então, nesse tipo de curso, assim, eu coloco para mim que você pode aprender algumas coisas, assim. Você pode aprender o quê, por exemplo? Você pode aprender disciplina para escrever. Todo dia você vai sentar e vai escrever. O hábito para escrever. Todo dia você vai ter esse hábito de escrever. Você vai aprender isso. E você vai aprender uma coisa também, que esse talvez seja o mais importante. Todas as regras que você receber, você vai listar. E quando você for criar a sua obra, pega todas elas, uma por uma, de tudo que você não pode fazer e faça. Só que o brilhantismo está em você saber como você fazer isso e soar bem dentro da sua proposta, e soar bem dentro da obra. E se você conseguir fazer isso, aí você será um gênio. Porque eu acho que as pessoas relaxaram um pouco em apenas ser o escritor, contar sua história, etc. Mas as pessoas desistiram um pouco de alcançar uma genialidade, ou uma inovação, ou alguma coisa, de transgredir e fazer alguma coisa que faça diferença. Acho que as pessoas se reduziram a isso. Eu vou simplesmente contar a minha história, etc. E pronto, acabou. Só que pessoas contando história, todo mundo está fazendo isso. Agora, o como você vai fazer, né? O ir contra todo mundo, aí é que são elas, né? E aqui eu não estou defendendo escritores malditos ou escritores, sei lá, surreais, que geralmente são os mais fora da caixinha, né? Ou esse pessoal do concretismo, ou de repente, sei lá, que vive quebrando as coisas, né? Eu tô falando do ato de transgredir, não importa qual seja a regra ou a moda atual. Se for os malditos, por exemplo, agora todo mundo é maldito, agora todo mundo vai falar de Viela, todo mundo vai falar das merdas internas, todo mundo vai fazer crítica social, etc. Aí nesse momento, você vai ter que fazer o água com açúcar, sabe? Como escritor, você vai fazer um água com açúcar muito bem. Um água com açúcar genial, sabe? Porque é o ir contra a maré, não importa o que está acontecendo. E o mais difícil, e talvez a genialidade não seja nem só ir contra a maré. Seja, porque a maré que eu estou falando é do oposto, né? Que é importante você fazer sempre o oposto. Mas não o oposto, mas o diferente, tá? Você tentar criar uma coisa diferente. Não estou falando quanto a história, porque isso aí todas as histórias já foram escritas, né? Eu estou falando quanto a, de repente, uma técnica, alguma forma diferente, né? Se de repente existir um conto de uma palavra só, por exemplo, você acabou de criar um conto de uma palavra só, pronto, beleza. Daí você fez alguma coisa diferente.
Por mais que não tenha tanto valor assim, o conteúdo da coisa que você fez, a forma às vezes também é um tipo de traz um tipo de valor. Então é isso, eu realmente precisava falar desse assunto porque às vezes cria-se uma pompa também nesses que seguiram os manuais, as regras, etc. E depois ficam, nossa, eu tenho um certificado de escritor. Não existe isso. Certificado de escritor, caramba. Existiam escritores de todas as maneiras. O Bukowski, por exemplo, ele trabalhou nos Correios, né? O Lima Barreto ficava trancafiado numa parte muito burocrática, que era funcionário público, sabe? O Kafka, o cara era um zero à esquerda, sabe? É, então não tem muito esse diploma, o certificado, ó, agora me carimbaram, agora me legitimaram, agora eu sou um escritor, sabe? Porque, de repente, numa dessas, um cara que não passou por isso, foi lá, simplesmente escreveu um negócio lá, inventou uma bobeira lá e pronto, passou na tua frente, porque o cara, ele se dedicou a uma coisa que é importante, é ele com a obra dele. Você vai desafiar a si mesmo, tentando criar alguma coisa, para desafiar os outros também, e dentro de uma regra, de uma norma que de repente já foi estabelecida por todo mundo, que agora é o parâmetro de dicas do como se fazer. Então é isso, falou.